O colapso político do Nepal nas últimas semanas acendeu um alerta não apenas na Ásia, mas também em regimes de esquerda espalhados pela América Latina. A Revolução Popular liderada pela juventude nepalesa mostrou que até governos que pareciam sólidos podem ruir diante de uma onda de indignação popular. Esse cenário gerou preocupação em líderes como Nicolás Maduro na Venezuela, Daniel Ortega na Nicarágua, o presidente cubano Miguel Díaz-Canel e até o atual mandatário brasileiro, que compartilham um alinhamento ideológico semelhante ao que foi contestado nas ruas de Katmandu, no Nepal. A crise no Nepal ganhou destaque, porque não se tratou apenas de manifestações isoladas, mas de um levante popular que incendiou edifícios públicos, incluindo a Suprema Corte e o Parlamento, símbolos máximos do poder estatal. Jovens da chamada Geração Z, indignados com o desemprego e a corrupção, desafiaram a repressão e forçaram a renúncia do primeiro-ministro Jalanath Khanal. O eco desse levante ressoou longe, chegando às Américas, onde regimes de esquerda observam com temor a possibilidade de verem sua juventude se inspirar nesse modelo de resistência. Um dos pontos mais marcantes da revolta nepalesa foi a mobilização digital que deu voz aos descontentes. Apesar do bloqueio imposto pelo governo às redes sociais, jovens encontraram maneiras de driblar a censura e espalhar vídeos denunciando os chamados Nepo Kids, que são os filhos dos políticos que vivem ostentando luxo, em contraste com a miséria popular. Esse paralelo incomoda diretamente regimes latino-americanos, onde elites políticas também são acusadas de viver desconectadas da realidade de seus povos. Na Venezuela, Maduro já enfrenta seguidas denúncias de corrupção e uma juventude desmotivada, mergulhada em desemprego e falta de perspectivas. Ver no Nepal uma geração tomar as ruas e forçar a queda de um primeiro-ministro desperta receios de que algo semelhante possa ocorrer em Caracas. Afinal, os ingredientes são semelhantes: crise econômica, desgaste político e repressão crescente. O presidente brasileiro, que mantém proximidade ideológica com os líderes bolivarianos, também observa com apreensão. O Brasil tem enfrentado manifestações em diferentes áreas, e a juventude, cada vez mais conectada digitalmente, pode se tornar um vetor de contestação semelhante ao visto em Katmandu. O exemplo do Nepal mostra que, mesmo medidas drásticas como censurar redes sociais, podem não ser suficientes para conter a mobilização popular. Daniel Ortega, na Nicarágua, é outro que acompanha os desdobramentos de perto. Seu regime, acusado de perseguir opositores e restringir liberdades, vive um desgaste semelhante ao do governo nepalês. A repressão em Manágua já gerou revoltas no passado, mas a vitória momentânea da juventude nepalesa pode reavivar a esperança de jovens nicaragüenses que enxergam na Revolução Popular uma inspiração para desafiar o poder. Protests in Nicaragua are unusual, but they're happening now. A ilha de Cuba também viveu em 2021 protestos históricos liderados por jovens que clamavam por liberdade e melhores condições de vida. Embora contidos com mão de ferro pelo Estado, aqueles atos mostraram que a nova geração não se intimida diante da repressão. Eles protestavam contra a falta de comida, medicamentos e energia elétrica. A pandemia mergulhou o país na pior crise em décadas. O que ocorreu no Nepal serve como lembrete para Díaz-Canel de que novas ondas de contestação podem surgir de maneira inesperada e desestabilizar um regime de décadas.
Outro aspecto que chama a atenção dos governos latino-americanos é a velocidade com que os eventos se desenrolaram no Nepal. Em poucos dias, prédios públicos foram incendiados, ministros renunciaram e o primeiro-ministro foi obrigado a abandonar o cargo. Esse ritmo acelerado de colapso institucional é um pesadelo para regimes que já enfrentam pressões internacionais e crises internas. Nos bastidores da política hemisférica, a revolução no Nepal também se entrelaça com a ofensiva crescente de Donald Trump contra Nicolás Maduro. De volta ao centro da cena política, Trump articula apoio de vários países da região para isolar Caracas. O momento em que jovens derrubam um governo corrupto na Ásia fortalece a narrativa de que regimes autoritários são frágeis diante da mobilização popular, algo que Washington não hesita em explorar. Os vídeos de jovens nepaleses enfrentando policiais, incendiando edifícios e denunciando o luxo das elites circulam em fóruns internacionais, alcançando ativistas da América Latina. O impacto simbólico desse ato é enorme, pois cria um paralelo imediato com as realidades vividas em países como Venezuela e Nicarágua, onde as desigualdades sociais se ampliam sob governos que se dizem populares. A renúncia do primeiro-ministro nepalês, após a morte trágica de sua esposa, vítima dos incêndios provocados pelos protestos, mostra até que ponto a radicalização pode se tornar incontrolável. Esse grau de violência e instabilidade política é exatamente o que líderes latino-americanos mais temem ver em seus próprios territórios. No Brasil, embora o sistema político seja mais robusto, a insatisfação com a corrupção, privilégios e nepotismo também alimenta debates intensos. A popularização da expressão Nepo Kids entre os nepaleses pode inspirar jovens brasileiros a confrontarem os filhos de políticos, que ostentam riqueza em meio à desigualdade social. O que se viu em Katmandu foi um aviso global de que regimes apoiados na repressão e no privilégio das elites não estão seguros diante de uma juventude conectada, indignada e disposta a arriscar tudo por sua nação. O futuro ainda é incerto para o Nepal, mas a mensagem e a repercussão já é mundial.